Salve, salve, moçada do Elucidambio. Eu sou o Marlon San Martin, sou professor de biologia e criador do canal. Assim como no futebol, o organismo humano tem um setor que organiza as ações. O sistema nervoso é o meio-campo do corpo, promovendo a integração entre os sistemas. Nessa bioaula, nós vamos ver sua função, suas principais características, a sua célula e, com certeza, nós veremos a questão do Enem mais recente sobre isso. Não entendeu? Ficou difícil? Tá complicado? Elucida Bio. O sistema nervoso é responsável pela coordenação de ações voluntárias e involuntárias, ou seja, as ações que nosso organismo faz por nossa vontade e as ações que ocorrem independentes da nossa vontade, como, por exemplo, o funcionamento de órgãos. O sistema nervoso capta, ele processa, ele gera e executa respostas a estímulos. E o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é o encéfalo e a medula espinhal, que nessa imagem do meio aí está em vermelho, e o sistema nervoso periférico são os nervos e os gânglios nervosos, que estão em amarelo nesta mesma imagem. Passamos agora a falar dos neurônios, que são células extremamente sensíveis e que são basicamente constituídas de dendritos, que fazem a captação do estímulo, corpo celular, onde vai ficar, por exemplo, núcleos e organelas, o axônio, que vai fazer a condução desse impulso nervoso, e a bainha de mielina, que é um invólucro membranoso que acelera a condução desse impulso nervoso. Vamos ver como? Olha aí, para a esquerda tem os neurônios amielinizados, que dá para reparar que a condução desse impulso nervoso ao longo do axônio é bem lenta, e à direita nós temos os mielinizados, no qual a condução desse impulso nervoso pelo axônio ele se dá de forma muito mais acelerada, porque esse impulso vai pulando os nódulos e vai chegando no terminal axônico com muito mais rapidez. Gostaria de lembrar você para você dar uma clicadinha no botãozinho à direita vermelho. Caso você não tenha se inscrito, se inscreva no canal, é importante para o nosso crescimento, beleza? Os tipos de neurônios, sensitivos, motores e mistos. Os neurônios sensitivos são aqueles que captam os estímulos e levam esse estímulo para o sistema nervoso central promover o processamento. E após o processamento e a geração de uma resposta, esse processamento vai levar essa resposta pelos neurônios motores até o local do estímulo. Os neurônios mistos são aqueles que fazem as duas funções ao mesmo tempo, sensitiva e motora ao mesmo tempo. Então a gente pode reparar na animação que quando o martelinho bate no joelho, os neurônios sensitivos captam essa sensação e levam para a medula. A medula processa isso e devolve via neurônios motores para o local a resposta de mexer a perna. Falaremos agora sobre as sinapses, que são as comunicações entre neurônios. Então é neurônio com neurônio, ou neurônio com músculo, ou neurônio com glândula, beleza? A direção que este impulso nervoso faz no neurônio é a seguinte: dendrito, corpo celular, axônio. Então, vai vir do dendrito, do neurônio pré-sináptico, corpo celular, vai vir pelo axônio, vai no terminal axônico, passa para o dendrito do outro neurônio chamado de pós-sináptico, corpo celular dele, axônio, terminal, outro neurônio, e assim vai. Lembrando, neurônio, 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 músculo, neurônio, glândula. Aqui a gente pode ver como que se dá essa transmissão de impulso nervoso de um neurônio para o outro. Então, esses impulsos nervosos eles vão ser, entre aspas, traduzidos em vesículas contendo neurotransmissores, e a passagem desses neurotransmissores de um neurônio para o outro é que é a sinapse, é que é essa comunicação. Para que o outro neurônio ou a outra célula receba esses neurotransmissores, é preciso que haja na sua membrana receptores. Então, esses neurotransmissores se ligam desses receptores e passam para outra célula. Vocês já devem ter visto esse tipo de cena, uma pessoa alcoolizada, bastante alcoolizada, sem qualquer tipo de coordenação motora, perde a fala, não consegue se equilibrar direito. Por que isso acontece? Isso acontece porque as moléculas de álcool elas se ligam nos receptores de acetilcolina, bloqueando a sua ação.
Então, se essa transmissão de impulsos nervosos não é feita de forma correta, ela não vai chegar no sistema nervoso central de forma correta. Então, o sistema nervoso central vai processar do jeito que dá e vai gerar uma resposta. Só que ele não consegue gerar uma resposta eficaz. Então, a pessoa acaba ficando tonta, acaba ficando toda torta, não consegue ter uma coordenação motora, não consegue fala correta, a fala fica torta, a boca fica toda torta. E só depois que esse álcool é metabolizado no organismo, só depois disso é que o organismo vai aos poucos voltando ao normal. Aqui é uma junção neuromuscular, ou seja, é a comunicação entre um neurônio e uma célula muscular. Por que isso? É exatamente esse tipo de conexão, esse tipo de comunicação que vai gerar principalmente os nossos movimentos. Se eu quero mexer o braço, eu quero mexer a perna, se eu estou mexendo os músculos da face nesse momento para promover a fala, tudo isso se dá a partir desta junção neuromuscular, neurônio e músculo. Células da glia. Células da glia são tipos especiais de neurônios, digamos assim, que ficam ao redor dos neurônios clássicos, protegendo e nutrindo essas células. Por quê? Lembrando, os neurônios são células muito sensíveis. Uma vez destruídos, uma vez danificados, os neurônios não se regeneram. Só que tem um dado bastante interessante. Vocês conhecem Albert Einstein, né? Uma das maiores mentes, se não a maior mente da ciência até hoje. Depois da morte do Einstein, descobriram que o cérebro do Einstein ele tinha uma coisa bem diferente dos outros cérebros, digamos assim. Dos cérebros das pessoas normais, digamos assim. O cérebro do Einstein ele tinha muito mais células da glia do que uma pessoa normal. E o que isso acontece? E daí? Por que isso é bom? Por que isso é bacana? Porque os neurônios dele eram muito mais protegidos e principalmente muito mais nutridos, permitindo uma conexão neural muito mais rápida e avançada. Por isso que Einstein ele tinha um raciocínio extremamente rápido e era extremamente inteligente, graças à sua quantidade de neuróglias muito mais acentuada do que no cérebro de outros réis mortais. Se você está assistindo esse vídeo até agora, porque você deve estar gostando. Se você está gostando, não esquece de deixar o like para mim lá, porque é importante para mim, beleza? Agora é a melhor hora da aula, o Elucidando para o Enem. Eu só consegui uma questão do Enem sobre o sistema nervoso e eu vou elucidá-la para você nesse momento. Enem 2010. Em vermelho, eu já deixei as principais partes da questão para a gente não perder tanto tempo. Então, a cafeína, ela bloqueia um componente químico associado ao sono que se chama adenosina. Para a célula nervosa, ou seja, o neurônio entende a cafeína como parecida com a adenosina. Porém, a cafeína não diminui a atividade das células. Ao invés de diminuir a atividade, elas aumentam a atividade, fazendo com que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam, uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade da adenosina de dilatá-los. Com a cafeína bloqueando a adenosina, aumenta a excitação dos neurônios, induzindo a hipófise, que é uma glândula que vocês vão ver na próxima bioaula, a liberar hormônios que ordenam as suprarrenais, que são glândulas em cima dos rins, a produzir adrenalina, considerado o hormônio do alerta. Gente, professor, mas é muita informação, como é que eu vou fazer? Vamos organizar. Isso aqui não é aula de genética, mas vamos organizar a informação. Vamos lá. A adenosina diminui a atividade dos neurônios cerebrais e ela dilata os vasos sanguíneos. A cafeína aumenta a atividade dos neurônios cerebrais, induz produção de adrenalina e contrai os vasos sanguíneos. A adrenalina é o hormônio do alerta. A adrenalina que vai te deixar super ativado para qualquer situação de perigo, para qualquer situação de estresse que você passe.
E aí nós temos o seguinte, a questão é por que que alguns medicamentos para dor de cabeça têm cafeína? Por quê? Né? Se você tem dor de cabeça, você não quer nada ativo, você quer relaxamento, não é? Mas vamos olhar as respostas e vocês vão ver que a gente vai chegar à conclusão delas por eliminação. A resposta a gente vai chegar por eliminação. Olha só, primeira coisa. Letra E. Excitar os neurônios aumentando a transmissão de impulsos nervosos. Se você está com dor de cabeça, você não quer excitar nada, você quer relaxamento. Então a E está fora. Letra D. Induzir a hipófise a liberar hormônios, estimulando a produção de adrenalina. A adrenalina é o hormônio do alerta, vai te deixar ativadaço. O que você está com dor de cabeça, você não quer ficar ativado, você quer ficar relaxado, está fora também. Letra C. Aumentar os níveis de adenosina, diminuindo a atividade das células nervosas do cérebro. Por que isso está errado? Porque cafeína é cafeína, adenosina é adenosina. A cafeína, ela não estimula a produção de adenosina. Então, letra C está fora. Letra B. Aumentar a produção de adrenalina. Adrenalina vai aumentar o hormônio do alerta, não quero ficar alerta, quero relaxamento. Está fora. O que sobra? Contrair os vasos sanguíneos do cérebro, diminuindo a compressão sobre as terminações nervosas. Por que isso faz sentido? Porque lembra, o neurônio é uma célula extremamente sensível. Se você dilata o vaso sanguíneo, se você aumenta a passagem dos vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos vão começar a comprimir, né? Com uma superfície maior, vai começar a comprimir os neurônios cerebrais, levando a uma dor. Por que a cafeína é utilizada nos medicamentos para dor de cabeça? Porque a cafeína contrai os vasos sanguíneos. A partir do momento que a cafeína contrai um pouco esses vasos sanguíneos, eles não comprimem, eles não encostam, eles não batem, eles não pressionam, eles não incomodam os neurônios cerebrais. Então, você cessa a dor de cabeça. Entendido, gente? E aí, entendeu? Ficou fácil? Tá tranquilo? O Elucidabio, ele também está lá no Instagram. Se você puder, segue a gente lá no Instagram também. Vamos hypar nesse Enem!